A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudo da Palavra de Deus. E vamos aí a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, mais um vídeo de apoio à nossa pré-aula para a lição de número 8 da revista da editora Betel. Amém? Lição de número 8 da revista da editora Betel. E o tema dessa aula, dessa pré-aula, é o ensino de Jesus sobre a oração. Amém? Então já peço a você, já deixa o seu like aí no nosso vídeo, já compartilha, né, com outros canais, com outros grupos aí este material e se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá a essa lição? Lembrando, vou deixar aí na descrição desse vídeo um link para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Nosso livro aí que fala acerca desse maior milagre que o Senhor Jesus realizou e que realiza, né, nas nossas vidas. E você sabe qual é, né? Deus abençoe. Aí espero que você que já adquiriu o livro possa ter sido aí abençoado grandemente com esse trabalho. E você que ainda não adquiriu, o link vai estar aí para você adquirir, tá bom? Essa aula também aqui que eu vou passar para vocês, vai ficar na descrição aí o link para esse material que está lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia, tá? Vamos aí, sem mais delongas, ao nosso vídeo, a nossa pré-aula. E na introdução eu já faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó: orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração louvamos o santo nome do Senhor. Pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz em nós. Falamos como estamos nos sentindo, e aí, conforme Tessalonicenses 5,17, né? Bom, a palavra-chave aqui é conversa, né? Então, orar é uma conversa, é um diálogo que você tem com o Senhor. Isso é oração, não é verdade? E o propósito da oração, qual seria o propósito da oração? Como é uma conversa, toda conversa ela leva uma intimidade, leva um conhecimento, um relacionamento. E o propósito da oração, então, o seu propósito máximo vai ser o da gente se relacionar com Deus, da gente ter intimidade com o Senhor. Porque quando você abre o seu coração para alguém, você passa a ter intimidade com essa pessoa. Esse aqui é o propósito da oração, tá? A oração do Pai Nosso, vai refletir bem isso daqui. Amém? Continuando então, vamos para o primeiro tópico aí, e o tema desse tópico é a oração modelo dos discípulos de Cristo. E aqui no subtópico 1.1, o tema é ensina-nos a orar. Foi o que os discípulos pediram a Jesus, né? Bom, e aqui eu separei essa parte já que diz assim, ó, um destaque para esse trecho que fala assim: nos dois evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. Tá? Aqui é o evangelho de Mateus e de Lucas, né, onde aparece esta oração modelo, né, que nós afirmamos. Nesses evangelhos o Senhor Jesus ele nos ensina, e o interessante é que ele ensina dá o teor do que deve ter na nossa oração, com essa oração aqui do Pai Nosso, e também ele passa até como que a gente deve fazer essa oração. Fala aquela como é uma oração de intimidade, né? É a oração com a porta fechada, né? Só você e Deus. Claro que se fosse hoje, se Jesus fosse escrever isso, falar isso hoje, seria oração também com o celular desligado, né? A oração com o telefone afastado de você, para você não ter nenhuma distração. A ideia dessa oração é uma oração de intimidade, conversa a sós com Deus. Amém? E aqui a oração do Pai Nosso, como ela é um modelo, ela passa aqui a orientação de Jesus daquilo que a gente deve falar com Ele. O que nós devemos pedir a Deus. Porque não é qualquer coisa que Deus vai nos atender. Essa é a grande realidade. Por isso a oração do Pai Nosso que é esse modelo, né? Foi passada para a gente como um modelo. Continuando então, nesse mesmo subtópico, eu faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó: a relação com Deus, que segundo as crenças judias regia tudo o que existe, era algo muito delicado.
e por isso pediram a Jesus que lhes ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus, tá? Isso aqui é o seguinte, né? Havia um clamor assim, um clamor popular desde a época de Jesus, muito grande no seio judaico, que era saber a forma como se aproximar de Deus, como agradar a Deus, a forma correta de adorar. Então, para os fiéis, porque nem todos eram hipócritas, religiosos hipócritas, ali tinha sempre aqueles do povo, até entre o povo e até entre os fariseus haviam aqueles que desejavam, tinham sinceridade no coração para se aproximar de Deus. Então havia esse clamor no seio popular, qual era a melhor forma de se agradar a Deus. A gente vê isso aí, algumas perguntas que foram feitas na época para o Senhor, aquela mulher no poço falando sobre adoração, Jesus explica para ela qual o local certo, né, qual era a forma correta no caso. Então a gente vai ver, inclusive até perguntas de alguns escribas ali acerca do maior mandamento. A gente vê todo esse tipo de interesse ali em saber como agradar a Deus. E os discípulos, por sua vez, vai perguntar para Jesus como que eles deviam orar. Que eles viam Jesus orando tanto, né? Jesus orava tanto, e aí eles se interessaram em saber, então como que nós devemos orar? Né? Então isso aqui deve ter na boca de todo crente fiel. Como que eu faço para agradar mais a Deus? Claro que nós temos a Bíblia Sagrada hoje para nos ensinar, tá? Então a gente tem que valorizar isso daí, esse tipo de ensinamento. Qual é a melhor forma de eu agradar ao Senhor? Como que eu devo orar? Amém? Então isso aqui é importantíssimo. Continuando aí no nosso estudo, vamos para o subtópico 1.2, a oração e sua ordem. Aqui eu separo essa parte que diz assim, a oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus, nome, reino e vontade. E a outra metade trata de nossas necessidades e problemas pessoais. Sobre isso aqui eu até escrevi o seguinte: como a oração do Pai Nosso é um modelo, convém dividir em duas partes para melhor entendermos, né? Porque ela é um modelo, essa oração. Não precisa você ficar repetindo ela. Ela é um modelo, então você vai pegar o que cada parte ali vai te ensinar, no que é importante ali para você fazer a sua oração. A sua oração, você e Deus, ela vai ter várias coisas você vai falar com o Senhor, mas é interessante você seguir esse modelo aqui de oração, que a gente vai comentar aqui, né? Bom, nessa oração o que importa é sabermos que o Senhor quer, né? Sabermos o que Deus quer, o que Ele quer que a gente valorize, né? Essa oração, ela nos passa esse modelo, o que Ele quer que nós busquemos dele, amém? Não adianta você vai orar a vida toda e você vai pedir sempre a Deus coisas materiais. A gente vai ver pela palavra e pelo modelo da oração do Pai Nosso que esse não é o propósito de Deus para mim e para você, né, para as pessoas. Ele quer outras coisas para a nossa vida, porque o que importa mais para o Senhor é a gente passar a eternidade com Ele e não somente estar enriquecidos aqui nessa terra e às vezes no final perder a salvação. Tá? Então a oração do Pai Nosso é para nos dar esse tipo de orientação. E aqui eu também faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: Deus é proeminente, recebe o primeiro lugar, depois então é que vamos nos dirigir para as nossas necessidades. Ele está falando porque a primeira parte dessa oração do Pai Nosso, dessa oração modelo, ela trata da glória de Deus, né? Então primeiro a gente se reporta à glória de Deus. Amém? Então aqui a gente vamos ver assim, que por causa disso aí a gente primeiro entende que primeiro deve cumprimentar o Senhor de maneira correta, estender a Ele uma adoração, porque ninguém vai falar com alguém sem antes cumprimentar, não é verdade? Então por isso ele começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente vai se dirigir ao Senhor como um cumprimento, né? E aí a gente vai primeiro honrá-lo, né? Santificado seja o teu nome. É uma forma de prestar uma honraria ao Senhor, tá? Porque a gente sempre fala com as autoridades de forma apropriada, usando o pronome
né? Quando se fala aos ministros, né? Vossa Excelência, né? Então a gente vai falar sempre de forma apropriada. E qual seria o pronome de tratamento apropriado para o Criador do universo, né? Amém? Então é uma coisa para a gente pensar aí, né? Continuando então, vamos para o próximo subtópico, 1.3, e o tema desse subtópico é do pai para os filhos. Vamos lá, nessa parte que diz aqui, eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Esse modelo de oração foi dado por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. Tá? E isso daqui, essa afirmação do comentarista, é por causa do contexto do livro de Mateus, né? O Senhor Jesus tinha acabado de falar para que eles não usassem de vãs repetições. E aí então eles começam na oração do Pai Nosso. Ou seja, é por que ele vai falar isso? Por que ele inicia a oração do Pai Nosso? Para exatamente combater aquela ideia das vãs repetições que os fariseus costumavam fazer. Então, orar a Deus não é ficar repetindo como se fosse lá no budismo, né, repetindo mantras, né? É uma oração, é um diálogo, você vai abrir o seu coração para o Senhor. Amém? E quem já orou com fé sabe do que eu estou falando, sabe que Deus responde. O Espírito Santo fala contigo no seu coração quando você estende uma oração sincera, o Senhor abrindo o seu coração, falando as suas necessidades, falando os seus problemas, e aí o Senhor ele vai te responder. Pode ter certeza disso. Amém? Continuando então, eu separei também essa parte que diz assim, ó, a invocação inicial começa com dois... Deixa eu ver se aqui... Isso. A invocação inicial começa com os discípulos chamando a Deus de Pai. Não era incomum os judeus considerarem Deus como Pai de Israel, mas como Pai de indivíduos numa relação especial era bastante inusitada. Então a gente viu que os discípulos, quer dizer, os fariseus da época, eles rejeitaram muitas vezes Jesus Cristo por causa dessa forma do Senhor Jesus se reportar a Deus, chamando Deus de Pai, né? Eles não se agradaram por causa daquilo ali. E na oração do Pai Nosso, Jesus ele segue essa linha. Ele ensina a gente a orar do mesmo jeito que ele se relacionava com o Pai, né? Chamando ele de Abba, né? ou seja, de paizinho, né? Conforme eu coloco ali também mais à frente, a gente vai falar disso aqui, tá? Isso é muito interessante, o tipo de relacionamento que Deus quer ter com os seus servos, não é somente de servo, é de pai e filho, amém? Por isso o tema desse subtópico aqui, do pai para os filhos. Continuando então, vamos aí para o próximo tópico, aonde vamos falar dessa primeira parte e depois vai falar no outro tópico da segunda parte. Então no tópico 2, o tema é Deus e sua glória, que é a primeira parte da oração do Pai Nosso. E aqui no 2.1, nesse subtópico, o tema é Pai Nosso que estás no céu, que estás nos céus, né? Separei aqui essa parte que diz aqui, ó, homens de Deus do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Davi, jamais ousaram chamar a Deus de Pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento pai e filho e entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Jesus ele traz essa nova visão. Eu sempre ensino, sempre falei que o Senhor Jesus ele traz coisas bem novas ali. A questão do amor, né, por exemplo, a questão do perdão, eram novidades para a fé judaica, para a lei. E aqui mais uma delas é esse tipo de relacionamento, que o judeu não tinha um tipo de relacionamento individual, de pai para com filho, em relação a Deus. Eles não tinham esse tipo de relacionamento. Mas aqui a gente vai ver o Senhor Jesus ele dando essa orientação, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento de pai para com filhos. E aí o Senhor Jesus ele usava muito esse termo, né, Abba, como está lá em Marcos 14:36, mostra que essa
ele usa esse termo diante do Sinédrio, e essa daí foi uma condenação, foi a acusação principal contra ele diante do Sinédrio. Ele foi condenado no Sinédrio por causa disso, por se referir a Deus como Pai. Tá? Isso aí foi uma coisa que levou ele à condenação, mas que era a realidade. Ele é o Filho de Deus. Tá? E aí ele foi condenado no Sinédrio por uma verdade que ele falou. Né? Continuando então aí, nesse subtópico eu também faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, Pai Nosso, né? Nas palavras de John Stott, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: essa relação de pai e filho entre Jesus e o Deus causou ira e foi motivo para a condenação no Sinédrio. Olha como eles acusaram a Jesus. Lá em João 19:7, mostra que a acusação foi essa. Ó, responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Tá? Isso aí está registrado lá em João. Só que no começo do livro de João, o apóstolo registra que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Tá? Então a gente vai ver que essa acusação foi lá no Sinédrio contra o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou a verdade, e ele não somente fez isso, como ele também nos ensinou a buscar, a se relacionar a Deus, com Deus, com um relacionamento de pai e filho. Amém? Então essa aí é a orientação do Pai, da oração do Pai Nosso. Vamos para o próximo subtópico 2.2, aonde temos o tema desse subtópico: santificado seja o teu nome. Tá? Antes de mais nada, quero mais uma vez te solicitar, deixa aí o seu like no nosso vídeo, amém? Para a gente poder estar aí ajudando a divulgar mais o nosso canal, tá? Continuando então, nesse subtópico 2.2, quero fazer esse destaque para essa parte que diz assim, ó: este Deus a quem chamamos Pai é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração. Isso aqui eu separei essa parte, dessa parte que eu faço destaque, eu escrevi o seguinte: não é por ser Pai que o Senhor sempre nos permitirá fazer o que queremos e nos dará o que pedimos, né? Alguns vislumbram um Deus somente como um Deus de amor, tá? E por causa disso tem surgido muitas irreverências no nosso meio, tá? Nós temos que ver a Deus como um Deus de amor, mas também como um Deus de autoridade, o Deus criador, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa vida, tá? Então quando a gente fala santificado seja o teu nome, a gente está colocando Deus num patamar muito superior, tá, de nós. Ele está distinto da criação, mas ele se relaciona com a criação. Porém, há essa superioridade do Senhor como autoridade soberana, e a gente tem que saber respeitar isso. Tá? Na oração do Pai Nosso, a gente fala isso: Pai Nosso que está no céu, mas em seguida a gente já fala: santificado seja o teu nome. Então a gente tem que entender isso, para nós nos colocar no nosso lugar e exaltar a Deus no lugar que ele deve ser exaltado. Continuando então, eu até separei também essa parte que diz assim, ó: santificado seja o seu nome, é uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. Viu o que eu acabei de falar, né? Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo o que denota e representa seu nome, seja próprio caráter e atributos, sejam honrados entre os homens. Tá? Sobre isso aqui eu até escrevi o seguinte, ó: santificado seja o nome, o seu nome é a expressão que declara que Deus é santo acima de todos. Amém? Então, falar isso aqui não é somente expressar o nosso desejo, né? Na verdade, é também uma declaração. Quando você fala santificado seja o teu nome, você está declarando quem Deus é, né? E expressando aí o seu desejo também. Amém?
Então isso aqui é uma forma de reconhecer a autoridade divina sobre nós. Tá? A oração do Pai Nosso é uma oração de reverência acima de tudo. A gente deve ter Deus num relacionamento de pai para com o filho, mas ter a consciência de quem Ele é e de quem nós somos. Amém? Continuando então, vamos para o próximo subtópico, que é o 2.3, e o tema desse subtópico é venha teu reino e seja feita a tua vontade. Tá? Aqui eu separei a parte que diz assim, ó: a oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra. Isso aqui, lá o texto de Mateus 6,10, né? E sobre isso aqui eu separei o seguinte, ó: quando dizemos venha o teu reino, estamos verbalizando a nossa intenção em que o reino de Deus governe sobre todos. Essa é a nossa intenção, tá? Então, quando a gente ora dessa forma, por orientação do Senhor Jesus, a gente está verbalizando aquilo que está no nosso coração. E se isso está no nosso coração, tá, então a nossa oração está perfeita diante de Deus. Agora, quando não é essa a intenção do nosso coração, a gente passa a fazer uma oração falsa, porque não é esse o desejo do nosso coração. E quando a gente deixa de orar o Pai Nosso, simplesmente porque isso não está no nosso coração, a gente também não é um servo fiel, não somos nem servo, para falar a verdade, porque todo servo fiel a Deus, que foi salvo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ele deseja que o reino de Deus seja estabelecido na terra também, começando por ele e pela sua casa. Então nós temos que ter esse entendimento. A oração do Pai Nosso, ela reporta isso em nós, que nós tenhamos essa intenção. Então cada crente, cada homem de Deus, você que está aprendendo aqui nessa lição, você que é professor e vai passar isso para os seus alunos, deve ter essa consciência. Quando você fala, venha a nós o teu reino, quer dizer, o teu desejo, você está expressando o desejo de que o reino de Deus não reine sobre toda a terra, venha sobre nós, e sobre toda a terra. Amém? Ele fala assim na terra como no céu, né? Continuando então, eu separei também essa parte que diz assim, ó: o comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim. Amém? Bom, irmãos, em escatologia, nós temos o cumprimento disso daqui em duas ocasiões, né? Uma é no milênio, quando o Senhor Jesus vier e reinar por 1000 anos, e a outra é na glória futura. Então o reino de Deus vai ser estabelecido. E agora, e nesse momento? Né, nesse momento, o reino do Senhor existe, mas ele ainda não está estabelecido na terra. O próprio Senhor Jesus falou a Pilatos o quê? O meu reino não é daqui, mas o meu reino agora não é daqui. Mas vai chegar o tempo, né, nós sabemos pela escatologia, que o reino do Senhor Jesus vai ser estabelecido na terra. Amém? Continuando então, no próximo tópico, que é o 3, o tema desse tópico é nossas necessidades e carências. Vamos aí para o primeiro subtópico 3.1, o tema é o pão nosso de cada dia. Interessante isso daqui, né? Separei já essa parte que diz assim, ó: orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição com o maná do deserto. Tá? Então, aqui é o seguinte, irmão, sobre isso daqui eu escrevi o seguinte: a oração do Pai Nosso nos ensina sobre o que é correto pedir a Deus, aquilo que Deus está interessado em nos dar, ou seja, aquilo que precisamos. Então a oração do Pai Nosso, ela nos ensina um modelo. Então ela nos ensina o que é o certo pedir ao Senhor. Então não adianta eu ficar pedindo a Deus, Senhor, me abençoa com um carro. Eu, na verdade, nem oro pedindo essas coisas a Deus. Quando eu quero trocar de carro, quando eu quero comprar uma casa, eu posso falar com o Senhor uma vez ou outra sobre isso, né? Sobre Ele ajudar no projeto, né? Mas o principal, aquilo que deve estar no meu coração,
é que Ele me dê o que eu esteja precisando, o que eu sei que seja necessário. E cada crente, cada irmão, irmã, tem uma necessidade específica. Então, para uns, o cotidiano, o pão diário, né? Para outros, o pão diário e um plano de saúde. Para outros, né, o plano de saúde, né, e uma casa própria. Então, cada pessoa tem uma necessidade específica diferente. Então, nós devíamos pedir a Deus a nossa necessidade. Não peça somente o pão. Você vai pedir um pão a Deus o tempo todo? A oração é modelo, né? Essa oração é modelo. É para você pedir o teu sustento. Você está precisando o quê? De um plano de saúde para a sua família? Você está precisando de uma casa própria para poder sair desse aluguel terrível que está consumindo todo o seu recurso? Pode pedir isso a Deus. A oração do Pai Nosso está nos dando esse tipo de ensinamento, tá? Então, por ela ser modelo, não é para você ficar a vida toda repetindo a mesma coisa, mas para você entender. Agora, quando você já tem um celular, aí sai lá o iPhone 53, eu quero o iPhone modelo 53, aí você vai e pede a Deus isso, não convém, não precisa, isso não é a sua necessidade, tá? Por isso que eu falo, tem irmãos, que eles pedem a Deus coisas que não são necessárias, aí não são atendidos, acham que Deus não ouve oração. Deus ele está muito interessado no teu sustento da sua família e, acima de tudo, na sua vida espiritual, como nós vamos ver aqui mais à frente um pouquinho. Bom, agora mesmo nós vamos falar disso. Separei também nesse subtópico a parte que diz assim, todos os dias eles recebiam maná vindo direto da mesa de Deus. Aquele pão era suficiente apenas para um dia, nem mais nem menos. Tá? Então, por que Deus está preocupado? Veja bem isso. Porque o Senhor está preocupado em que eu e você se interesse em nos dar o nosso sustento. Por que Deus está preocupado com isso? Porque a realidade, irmãos, nem todos, quer dizer, a grande maioria não está em condições de gerenciar riquezas. Essa é a verdade. Você sabe muito bem, com certeza, você que é professor, você que é aluno, sabe muito bem que existem cristãos, irmãos crentes em Cristo Jesus, que se Deus der um pouquinho de recurso a mais para ele vai até deixar a igreja. Não vai ter tempo mais para Deus, não vai saber administrar. Outros vão se atrapalhar, vão terminar com mais dívida do que tinham antes, né? E tem pessoas que se ganha 5 mil e o salário dela, o patrão aumenta para 10 mil, dobra o salário dela, ela passa a gastar 11 mil. Se ela vivia antes com 5 mil, apertado, passa a gastar, por quê? Porque não sabe gerenciar. Essa é uma grande realidade. Então, a verdade é que Deus não quer fazer ninguém ficar rico. Essa é a grande realidade. Eu falo isso, muita gente fica até triste com isso, mas Deus não está com a intenção de fazer ninguém ficar rico. Deus quer que eu e você seja salvo. Esse é o principal objetivo do Evangelho. O principal objetivo de Jesus ter vindo à Terra. Amém? Então vamos seguir essa orientação aqui da oração do Pai Nosso. Continuando no 3.2, tá? O tema desse subtópico é o perdão de nossas dívidas. Bom, aqui eu separei com destaque essa parte que diz assim: a oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também como forma de que chegamos diante dele para pedir. Deus está preocupado com isso. Aqui essa parte, ela traz a parte mais importante da oração do Pai Nosso, porque ela fala de salvação. A salvação é alcançada mediante perdão. E aqui essa parte está falando de perdão. Perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos a quem nos tem ofendido. Então a gente vai ver que Deus colocou aqui uma condicionante, Jesus coloca uma condicionante aqui, para que os filhos de Deus saibam se perdoar, porque assim como Deus perdoa a todos nós temos que praticar esse perdão uns para com os outros. Nós vivemos, a oração do Pai Nosso é um contexto de família, assim como um pai
Ele não quer ver seus filhos brigando entre si. Deus também não quer ver os seus filhos brigando entre si. Então, é importante que todos nós saibamos perdoar uns aos outros. Amém? Por isso, essa parte da oração está com essa condicionante. E isso nós temos que entender e praticar, né? Continuando então, vamos para o último subtópico aí. O 3.3 é livrai-nos do mal. E aqui nessa parte, eu separei uma parte que diz assim, ó: é impossível viver nesse mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso. Esse é um mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós por causa de nossa natureza pecaminosa. Aqui é interessante uma orientação, porque muita gente quando ora e fala assim, chega nessa parte, livrai-nos do mal, as pessoas pensam no mal, nesse mal aqui, na violência. Fala assim, livrai-nos do mal, ele pensa na bala perdida, ele pensa livrar contra o criminoso. Mas o que Jesus está ensinando não é esse mal, né? Não é o livramento desse mal, é se livrar do mal que o inimigo coloca contra as nossas almas, que é a tentação, para tirar você da presença de Deus. É esse mal aqui que ele está falando. Então, quando fala disso, livrai-nos do mal, é para não deixar que as tentações nos peguem, nos tire da presença do Senhor. Porque esse é o maior objetivo. O maior objetivo do Senhor para conosco, né, com essa oração no Pai Nosso, é para o nosso relacionamento com Deus, para que nós sejamos salvos, sejamos libertos. Amém? Então que a prática da oração na nossa vida seja constante, seja orientada. Quando você for orar a Deus, né, eu fazendo esse vídeo aqui para esse estudo, eu já até comecei a me policiar um pouquinho mais na minha oração também. Tá? Que a gente às vezes vai vivendo uma vida de oração e a gente vai caindo num ritmo, né, numa mesmice, e temos que tomar esse devido cuidado para que não aconteça assim. Aí eu comecei até a lembrar um pouco mais de glorificar mais a Deus ao iniciar a oração, exaltar mais o nome do Senhor, e aí sim eu passo para as minhas necessidades pessoais. Amém? Graças a Deus por isso. Aqui a conclusão fica por tua conta. Você que é professor, faça aí a sua revisão, não esqueça disso. Amém? Elabore perguntas, né, para os seus alunos. Deus abençoe, que seja uma boa aula. Não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo. Deixa aí uma pergunta para a gente aí, vamos estar respondendo assim que poder visualizar. Deus abençoe, uma excelente aula para você.